Ok, já estamos ao vivo. Guardar um pouquinho para o pessoal começar a entrar aí na sala. Ok, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aí mais um pouquinho para o pessoal ir entrando, mais uns 30 segundinhos, são 19h30, para que a gente comece a bater esse papo aqui hoje, mais uns segundinhos aí. Beleza, pessoal, estamos aqui online. Agradeço aí a todo mundo que está presente aí na sala, já está subindo o número aqui de participantes, tá? E gostaria de agradecer a disposição de todos hoje, para a gente estar aqui junto nessa terça-feira, 19h30, e quero agradecer ao Adão pela participação, Adão, e a disponibilidade para a gente poder bater esse papo aqui de um assunto, mais um assunto extremamente relevante, né? A gente já vem fazendo os nossos webinars desde o ano passado, sempre tentando trazer e agregar um pouco de conhecimento para a comunidade, seja do ponto de vista da parte relacionada à produção de grãos e seja na parte relacionada à pós-colheita, ou seja, quando a gente trata efetivamente de armazenamento de grãos. E esse tema aqui hoje foi escolhido justamente para a gente poder falar a respeito de questão de fraudes, tá? Até na chamada que eu fiz hoje, aliás ontem, que foi ao ar hoje, eu estava convidando justamente o pessoal, que uma das coisas que mais tira o sono, na verdade, de todo proprietário de armazém e de gerentes de armazém, ou seja, as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa operação, é justamente esse danadinho aí chamado fraude, tá? E às vezes a gente se assusta se dermos um Google e formos analisar justamente o tema fraude em cargas, fraude em armazéns de grãos. Então, novamente, esse tema é importante e relevante para nós. E nada melhor do que convidar o nosso especialista da área para poder tratar desse assunto de extrema relevância para todos que estão envolvidos nessa cadeia. Então, mais uma vez, obrigado, Adão, por estar aqui presente, e fala um pouco aí para a nossa audiência aí, quem é o Adão, enfim, qual que é o teu trabalho aqui dentro da Seacom e que tipo de problema a gente ajuda a resolver, e você está envolvido diretamente nisso. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Ferreira. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Adão, como já o Ferreira apresentou. Então, eu trabalho como analista de negócio na Seacom. Estou trabalhando aqui há 4 anos. Inicialmente, entrei aqui como estagiário na área de suporte, onde fiquei por cerca de 10 meses. Quando fui efetivado, continuando na área de suporte, foi a área onde eu realmente consegui entender muito mais sobre esse negócio que a Seacom atende, onde eu conheci realmente o negócio dos nossos clientes. Fiquei por mais 5 meses na área de suporte, foi onde entrei na área de projetos, entrei para o time de projetos, onde comecei a atuar nessa profissão que eu atuo até hoje, que é de analista de negócio. E foi onde eu pude trabalhar em projetos, não só de automação no nosso ATS, mas em todos os produtos da Seacom. Perfeito, bacana. E, bom, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. O fato de ter selecionado justamente o Adão é porque ele vem participando justamente de alguns projetos relacionados à parte de automação, e quando a gente pensa num projeto de automação, ele acaba sendo um escopo muito grande, que envolve tanto a parte de software, a parte de equipamentos, a parte de engenharia, tá? E além disso a parte de análise. Então nada melhor do que trazer um analista Seacom, ou seja, uma pessoa que é especialista e vivencia isso no dia a dia, tá? E conforme ele mesmo disse, essa trajetória dele que veio diretamente até como de estagiário, hoje está entregando a solução lá para o cliente na ponta, deu essa vivência toda para ele, que é entender justamente a parte durante o suporte, quais são as dores, e depois pensar na melhor solução e propor o melhor caminho para um cliente ou um possível cliente Seacom. Perfeito? Bom, ok, Adão, antes da gente entrar, eu gostaria que você comentasse sobre a questão, a gente vai até, quando entrar na parte relacionada à modelagem de uma automação, ou seja, pensando numa unidade armazenadora como formas de evitar fraude. Me fala um pouco sobre esse processo que é recente aqui dentro da Seacom, nessa construção de kits, né,
que a gente fala, ou seja, projetos modulares que possam ser entregues de maneira mais rápida e mais eficaz, tanto do ponto de vista da solução, quanto da implementação desse projeto. Fala um pouquinho como é que foi trabalhar nesse processo junto com o administrativo e toda a equipe. Bom, primeiro quero dar um background, né, de como a gente fazia esse processo antes desse novo método que a gente conseguiu construir. Sempre quando chegava um cliente com necessidade de colocar uma automação no pátio, chegava para o comercial, necessidade, tinha sempre uma reunião, o comercial ia a campo, visitava a unidade do cliente, fazia as reuniões, identificava quais são os pontos de controle que o cliente precisava automatizar, roteirizava tudo, e o comercial sempre fazia um relatório, chegava dessa visita com um relatório, chamava o time de análise para fazer uma reunião e discutir, levantar os pontos de fragilidade ou pedir sugestões para a gente, ou a gente mesmo era proativo nisso, identificava algo que ainda estava precisando de revisão. Uhum. Então, a gente identificava isso, na verdade, sempre a gente identificava novas necessidades e o comercial tinha que voltar à comunicação com o cliente. Então, essa comunicação ia e voltava algumas vezes, e nisso a gente levava cerca de 3 semanas só nessa comunicação até a gente conseguir fechar um escopo e levar o orçamento para o cliente. Então, a gente sabia que isso estava demorando demais, a gente precisava melhorar nesse sentido. Então, o time administrativo se juntou com o time de análise e a gente conseguiu criar um processo novo que agilizou isso muito. A gente criou uma planilha, onde já no primeiro contato com o cliente, o comercial já consegue levantar quais são os pontos de controle que o cliente precisa ter uma automação no pátio, já levanta quais são as rotas, né, recepção, expedição, levanta se ele precisa de alguma integração diferente com algum sistema específico que ele já utiliza, precisa separar moedas por produtos, né? Exato. Já no final dessa reunião, o comercial já consegue entregar o orçamento para o cliente. A planilha ela já levanta os dispositivos e tudo mais. Exato, já gera todo o plano. Então a gente conseguiu praticamente sair de um período que você falou, às vezes um orçamento demorava mais de um mês, tá? Sim, e eu já participei de alguns. E os projetos, eles são customizáveis, eles são interessantes, só que a gente tinha um gap muito grande entre essa questão de definir engenharia, o equipamento e o software em si, tá? E justamente esse trabalho que fez com que esse tempo ele fosse, praticamente, que a gente consegue justamente, no mínimo, dar o que eu chamo no comercial, Adão, a gente usa um termo que é dar um cheiro, né? Dá um cheiro aí, aproximadamente, quanto fica. E hoje a gente consegue isso de maneira exatamente bem rápida, e hoje, pessoal, a gente vai fazer uma simulação e mostrar como é que isso é feito, tá? A gente não vai sair com orçamento daqui, porque não tem necessidade, que cada planta tem a sua própria realidade, mas é justamente para mostrar como é que a gente percorre esse ciclo, né, Adão? Isso mesmo. Tá, perfeito. Então é isso, Adão. Então vamos lá, dando sequência aqui. Eu gostaria aqui de tratar de alguns dados que eu acho que eles são relevantes para situar todo mundo dentro dessa página, tá? Se a gente for olhar dentro dos setores da economia como um todo, tá? O agronegócio, ele está aí num processo, a gente continua ainda no meio de uma pandemia extremamente grave, tá? Todos achamos aí que ela seria relativamente um pouco mais rápida, mas a gente encaminha para o segundo ano de pandemia. E notícias boas, até porque o número de vacinas aplicadas, já temos vários fornecedores, mas enfim, a gente vive num processo muito crítico, né? E o agronegócio, se a gente olhar aqui, inclusive, essa informação aqui que saiu, acho que na revista Exame, fonte do Ministério da Agricultura, tá? O único setor que cresceu em 2020, pessoal, foi o setor de agronegócio, tá? Então, enquanto você tem indústria com queda de 8,5%, serviço com 5,7%, acredito que todo mundo conhece aqui algum parente, alguma pessoa de dentro de casa, infelizmente, que está no setor que não está envolvido com agronegócio, que foi o único que conseguiu crescer. Então, as pessoas não param efetivamente, o mundo precisa de alimentos, e a vocação nata do Brasil é produzir alimentos, tá? Então, às vezes as pessoas não têm muita noção de como funcionam os processos, e principalmente quem está, às vezes, nos grandes centros, mas o nosso interiorzão aí, realmente produzindo alimento e trazendo divisas para o Brasil, então essa nossa vocação extremamente importante dentro do processo. E uma coisa que às vezes criticam o agronegócio, e isso me deixa realmente triste,
Adão, esse processo, a gente pegar ali de 1977, tá? A gente utilizava em milhões de hectares 37, tá? A gente teve uma expansão desse processo, ou seja, de 37 para 65, tá? E nós conseguimos elevar a produtividade de maneira muito mais significativa, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente ainda consegue preservar de maneira muito pesada, ou seja, o Brasil, diferentemente de alguns outros países, a gente ainda possui as florestas em pé, hoje a gente tem um código florestal extremamente rígido, e às vezes nem sempre isso que aparece na mídia ou que é colocado lá fora, isso é a realidade, tá? Então, a gente que conhece efetivamente a realidade de um produtor, aquele produtor que só pensa efetivamente em destruir a terra, esse hoje em dia não existe mais. O cuidado com a terra é primordial para que essa terra continue produzindo de maneira eficaz por longo período, tá? Então, nós saímos aí de uma participação de 19% do PIB, hoje em 10 anos ela é de 23,6% e crescente, ou seja, se a gente olhar a nossa balança comercial, está lá os produtos agrícolas contribuindo de maneira muito significativa, tá? Seja de forma agregada através de carne suína, bovina ou frango, ou seja, exportação in natura, como somos fortes, e o Brasil ainda com a capacidade muito grande de expandir essa produção. Uma pergunta, Adão, quando você entrou aqui dentro da SEACOM, acredito que você não tinha essa visão toda de como funciona toda essa cadeia, essa dinâmica. Isso foi um pouco surpresa para você? Fala um pouquinho só rapidamente dessa experiência tua ao entrar aqui dentro e imaginar, às vezes não imaginava que era tudo isso. Realmente, antes de entrar na SEACOM, eu não tinha contato nenhum com o agronegócio. Então, assim que eu entrei, foi quando eu descobri o impacto que a gente tem em toda essa cadeia, de estar realmente presente de ponta a ponta, né, de dentro da porteira para fora da porteira. Então, foi aqui realmente onde eu descobri a importância da área de TI para o agronegócio e toda essa parcela do PIB que o agronegócio detém no Brasil hoje. Então, realmente não tinha conhecimento. Exato, e quando a gente vislumbra e participa e vê a coisa funcionando lá, eu acho extremamente bacana, tá? Aí a gente traz alguns dados aqui, tá, com algumas fontes, por exemplo, que está dentro do G1 aí, tá? A produção de soja no Brasil dispara, tá aí a safra do maior produtor mundial já hoje, tá? Exportador mundial da soja, aumenta 8,6% esse ano, tá? Então a Conab soltou esse dado, então nós temos aqui esse incrível número de 135 milhões de toneladas, ou seja, é muito grão, e esse número ele só tende a crescer, tá? Por qual motivo? Justamente porque o Brasil ainda tem área. Se o Brasil não desmatar 1 hectare só de floresta, a gente ainda tem possibilidade de expandir de maneira muito significativa a nossa produção. Por quê? Nós temos pastagens que estão degradadas, tá? E essas pastagens, elas podem ser convertidas em áreas de plantio, tá? Então nós temos, o agronegócio é fantástico, como nós que trabalhamos com tecnologia, né, Adão? Não é só o processo até na parte relacionada a sistemas, como é que a gente controla, como é que a gente ajuda a entregar soluções para esse segmento. Mas a parte de produtividade, de tecnologia em sementes, em processo, ela é gritante. Então, por isso mesmo que você sai de uma produção de grãos de 77, você praticamente duplica, é mais do que duplica, né? E a gente vai vendo justamente esse processo. Então, nós estamos aí com outro recorde. Então, é recorde atrás de recorde. E a gente, por esse motivo, é o carro-chefe do ponto de vista de crescimento. Então, dos únicos setores durante a pandemia de 2020, o único que cresceu, que trouxe resultados positivos, foi justamente o agronegócio. E acho que esse ano também não será diferente, até porque nós temos aí uma previsão de safra extremamente puxada, né? E isso tudo aí leva a uma necessidade cada vez maior de agilidade para o ramo de armazenagem, né? Eficiência e agilidade. Com certeza, né? Porque um período, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? Mas quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, eu tinha aqui os meus cabelos, hoje eles já estão mais escassos, né? E eram pretos e hoje estão meio grisalhos. Mas a gente tinha uma safra, eu me recordo que 30/4, falando aqui de Goiás, né? Nós falamos aqui de Goiânia, para quem está nos acompanhando aí de outros estados, a nossa empresa fica aqui localizada em Goiás, Goiânia. Então, a gente tinha ali um tempo muito grande, o pessoal começava a colher ali meados de fevereiro e essa safra se estendia até 30/4, tá? Então, hoje você tem o quê? Janelas cada vez mais curtas, tá? E isso tem trazido como se diz, um desafio, inclusive, para todos nós, que é justamente o processo de ter cada vez maior quantidade de grãos chegando no armazém com a janela cada vez mais curta. Por qual motivo? Primeiro, você tem maquinário hoje que planta de maneira extremamente veloz, tá? Então, as plantadeiras de
nem sei quantas linhas, vou colocar aqui agora, as colheitadeiras cada vez mais eficazes, tá? Caminhões cada vez maiores, tá? Esse é o lado. Então, na minha época, era muito comum você receber um caminhão toco, tá? Para quem não conhece um toco, é apenas você tem um caminhão praticamente de 2 eixos, tá? Depois você tem o trucado, e isso foi aumentando. Então, hoje você tem os famosos aí Romeo e Julieta, algumas balanças sofrem com esse processo, que inclusive pode ser uma fonte de fraude, tá? Colocando. Então, você tem aquelas pesagens compostas. Então, os caminhões ampliaram, as colheitadeiras colhem cada vez mais rápido, os caminhões conseguem carregar mais e o plantio cada vez mais rápido. Então, as janelas, elas se encurtaram. Então, o armazém ele tem que estar muito bem preparado para poder dar o start numa safra, porque ela se condensou ali, e praticamente em 45 dias você tem a safra sendo colhida, vou colocar aqui centro-oeste principalmente, na região sul, e obviamente algumas áreas mais tardias, depende do período de chuva, né? Mas cada vez mais curtas. E a gente percebe aqui no nosso dia a dia, né, Adão? Então, assim, seja a correria do time do suporte, que é um desafio, né? Segundo ano que a gente faz suporte durante a safra numa pandemia, tá? E tem que parabenizar o nosso time aí que temos os problemas, obviamente, em relação a alguns gargalos, mas essa dinâmica toda a gente tenta levar o melhor serviço possível, justamente tentando justamente se preparar para essa janela, cada vez mais curta, né? Acredito que você deva ter percebido isso, que você tem hoje um condensamento em relação à colheita muito, muito grande, né? É muito mais explosivo hoje, né? Exatamente. Enquanto algo era mais espaçado, agora a gente tem algo mais dinâmico e mais rápido, tá? E aqui, quando a gente fala de produção, um dado muito importante que acho muito relevante, esse dado aqui é de março, na verdade, eu não peguei a cotação da outra, mas a CPEA está dizendo aí, né? Então você pega lá de 2018, gente, dá uma olhada nesse gráfico, ele é praticamente assustador, né? A gente sai de um preço ali médio de R$ 71,80, 80 e poucos reais, ou chegando o pico ali em 2018 de 95,50, e hoje você tem a média CPEA, obviamente, na faixa de 170, às vezes, dependendo do porto, com prêmio e com dólar, a soja deu uma esticada também agora no finalzinho de abril. Então, valores cada vez mais estrondosos. Então, tudo isso reforça justamente esse slide aqui que foi colocado, que é justamente o aumento da participação do PIB e, além disso, da produção. Então, quando você tem níveis de preço como esse, tá, são duas coisas que vão acontecer de maneira clara. Ou seja, mais tecnologia será investida para a produção, porque o preço está extremamente atrativo, novas áreas serão utilizadas para plantio de soja, e vai justamente o desafio disso, como conceber numa unidade armazenadora todo esse volume de grão que está chegando de maneira cada vez mais rápida e com o valor cada vez mais alto também. Então você tem, eu digo, Adão, que um armazém é um banco, tá? Então você tem lá quantidade, como se diz, vou até fazer uma conta aqui, mas vamos pegar um produtor, ou vamos pegar um cliente nosso esses dias até visitando 200 mil sacas, tá? E vamos pegar essa média aí, ou vamos pegar um preço aqui médio de Goiás, vamos colocar 155, tá? Preço, só para fazer uma média, 155 vezes. Nós estamos falando de 31 milhões de reais, tá? Então você dá esse salto gigante, ou seja, a produção cada vez aumentando cada vez mais, tá? Preço subindo e a safra encurtando. Então, as possibilidades de erros e de falhas nesse processo que é muito curto, tá? Qualquer fraude, qualquer erro pode significar muito dinheiro, concorda? O impacto é muito grande, com certeza. Então, estamos falando aqui de um banco, fazendo essa analogia de armazém como banco, de 31 milhões no armazém, por exemplo, de 200 mil sacas. Bom, dando sequência aqui, o outro dado aqui que eu acho importantíssimo a gente falar, tá? Que diz respeito à questão da evolução da capacidade estática, tá? Pegando esse aqui, tabela Conab, fazendo esse range aí de 2010 até 2020, tá? Então, nós saímos aqui de uma capacidade de 137 milhões de toneladas de estocagem, viu? Então, esse número de 2010 é praticamente hoje o que o Brasil já produz somente de soja, tá? Não estamos falando de milho, não estamos falando de arroz, não estamos falando de feijão, não estamos falando de qualquer outro tipo de oleaginosa ou qualquer grão, tá? Trigo, etc. Então, hoje o que a gente produz de soja já é igual à capacidade estática de 2010, tá? E se a gente for olhar bem, teve uma evolução, tá? Então, por exemplo, você vem com evolução aí de 1.9, 1.4, 3.5 um pouquinho maior em 2016, mas a gente percebe que se eu estou trabalhando com um incremento de safra de 8.6 na soja, lembrando, tá? Então a gente ainda tem o milho, que vai entrar, que tem ampliando o que a gente chama de safrinha, a gente vai começar a ter safrinha agora, que de safrinha não tem mais nada, é um safrão,
Na minha época também, poucas pessoas plantavam, basicamente uma fazenda, ele ia ter a possibilidade de uma safra, tá? E hoje em dia não, você já tem fazendas fazendo 3 safras, dependendo se for irrigado ainda, você tem maiores possibilidades, tá? Mas no sequeiro mesmo, então você tem o quê? Aumento de produção significativo, tecnologia entrando, tá? Caminhões aumentando e cortando o período, e a nossa capacidade estática ainda não consegue acompanhar, tá? E eu já vivenciei alguns gargalos, não sei se você já lembra de alguns, mas a gente escuta aqui dos clientes, né, o Adão? Por exemplo, um período agora que a gente teve de muita chuva no período da colheita, em algumas localidades, tá? Você tem problemas de recepção, ou seja, tivemos casos de clientes recebendo soja 28%, então tudo isso você estrangula um processo de recebimento. Então, joga alguns caminhões naquela moega, até que o processo de secagem seja efetivado, isso toma bastante tempo. E o que isso pode prejudicar? Hoje, praticamente, o Brasil tem o que a gente chama de armazém sobre rodas, né, Adão? Então, assim, se eu paro o recebimento no armazém, o caminhão continua chegando, tá? E a colheitadeira está colhendo, e eu não tenho espaço para poder guardar esse grão está úmido, tem-se um grande problema, ou seja, posso perder esses grãos, esse grão vai cair a qualidade, isso pode ter todo um prejuízo. E eu volto ao valor, que é muito grande, que é muito caro, tá? Hoje se produzir, e obviamente o custo de produção também se eleva de maneira muito, muito grande, né, efetiva. Então, um problema hoje é justamente ter esse processo de armazenamento de grãos no Brasil. Capacidade estática nossa é estrangulada, a gente tem basicamente o que chama de armazém sobre rodas, né? Então, se estrangular alguma parte da cadeia, ou tiver, por exemplo, um evento que é externo e já aconteceu no Brasil em 2018, você vai lembrar, não? Greve dos caminhoneiros, para tudo. Sim. Então, se a gente tiver algo nesse sentido durante uma safra, é extremamente complicado, não tem onde escoar e colocar essa produção para ser guardada. Tá? E num processo onde você tem chuva, necessidade de colheita rápida e tudo mais, tá? Pode criar um gargalo extremamente grande. Concorda, Adão? Com certeza. Isso também mostra o tamanho do mercado que a gente ainda tem, né? Aberto para novos armazéns. Com certeza. Então, assim, a gente tem percebido alguns clientes ampliando a estrutura de armazenamento, tá? E tem a necessidade, tá? Então, se você for olhar aquela tabela da Conab, quem tiver curiosidade depois, podem ir até no site da Conab, você tem lá a evolução da estática dos estados, tá? Inclusive, tem o total, mas tem alguns estados. E ali, pessoal, estão todos os armazéns, tá? Inclusive armazéns que podem estar no nível, talvez, sucateados, etc. Então, não são todos os armazéns que estão disponíveis para poder receber. Lembrando que são armazéns de sacaria também, tá? Então, tem todo esse processo. E tá aí, déficit de armazenagem de grãos deve superar 100 milhões de toneladas no Brasil em 2021. Então, qualquer problema na cadeia de escoamento, seja por trilhos, seja por caminhões, tá? Nós temos ainda uma matriz muito dependente de rodoviária, tá? Então, o Brasil ainda depende muito. Apesar que estão crescendo o número de ferrovias, a gente tem clientes que lidam com ferrovia, com hidrovia, inclusive, mas ainda existe um déficit. Então, isso pode se entender de duas formas. Existe um risco de toda essa produção e, conforme você disse, Adão, uma grande oportunidade também para poder construir novas unidades. E você tem percebido que o número de, por exemplo, de fazendeiros tem aumentado até pela tua participação junto com o time de análise, envolvido com o comercial também? Você tem percebido esse número de armazéns crescendo? Bom, até que dentro da Seacom mesmo, né? Esse último ano chegou bastante clientes novos precisando de sistema para gerir os armazéns, até com o Farm, né? Bastante novos clientes que chegaram na carteira que precisam de um sistema para gerir a fazenda deles. Sim. Então, pelo menos o impacto que a gente teve aqui na Seacom aumentou bastante. Exato. Então, os nossos desafios crescem para quem está produzindo também, tá? Eu digo assim, às vezes o produtor está lá e fala, poxa, mas eu sou pequeno, eu estou produzindo, vou pegar um caso aqui bem mesmo, estou produzindo 200 hectares, tá, de grão. E se a gente teve um dado agora do Rally da Safra, que passou por Goiás e a gente caiu um pouquinho a nossa produtividade, questões climáticas principalmente. Mas vamos pegar 60 sacas, tá, pessoal? 200 hectares, 60 sacas. 12 mil sacas de soja. Vamos pegar 155, tá? 1.860.000, fora a safrinha, ok? Então, quem não se organizar para executar as atividades, ou seja, elevar o nível de maturidade do ponto de vista de gestão, seja da fazenda, seja do armazém, está deixando o dinheiro na mesa ou está deixando o dinheiro correr pelo ralo, tá? Então, quando a gente não conhece os nossos custos, né? Não sei você, Adão, mas, por exemplo, gestão financeira própria da pessoa física eu já faço, tá? E também a gente tem que saber para onde está indo meu dinheiro, de onde está entrando e como é que eu posso maximizar
esse processo. Ou seja, se eu quero sobrar mais dinheiro na minha fazenda, eu tenho que fazer o quê? Eu digo, principalmente controlar seus gastos. Saiba para onde está indo o seu dinheiro para você saber. Eu preciso cortar X% nesse item. Eu estou gastando demais com aquela máquina. Eu tenho preço médio histórico de compra, eu tenho maior poder de barganha para negociar com o meu fornecedor. Então, tudo isso é fundamental. E para quem está no pós-colheita, é importante saber, esse grão que está entrando, efetivamente, aquilo, né, a preocupação, ele está guardado ou eu tenho alguma vulnerabilidade no meu armazém que pode me tirar o sono. E volto novamente aos valores, tá? Estou sendo meio enfático nos valores, mas vamos pegar aqui uma carreta com 40 mil quilos, por exemplo, 60 divide, 155, usando o mesmo exemplo, eu estou falando que uma carreta de soja em mais de 100 mil reais. Então, os valores envolvidos são efetivamente grandes, tá? Tanto do ponto de vista de investimento, que para construir uma unidade armazenadora não é barato, para produzir, para colher esse grão, tudo envolve, os valores são vultuosos. Então, na hora de armazenar, cuidar desse grão de maneira correta, tá? Então, isso é muito importante. O Anderson aqui colocou algo que é bem interessante, né, Adão? Eu acho que vale você citar, inclusive, acho que teve um caso de um cliente também que já utiliza, ele tem estrutura convencional, diríamos assim, com silos, e ele está usando muito investimento em silo bolsa, né? Sim, foi inclusive é um ponto lá, né? Acho que você pode até citar. Então, isso, Anderson, realmente é isso. Obrigado pela participação. Muitos produtores têm investido sim, que é justamente no momento, se você tem condição de guardar esse grão na própria fazenda, você evita todo aquele problema que eu falei de fila no armazém, que a safra condensou, né? Fala um pouco sobre essa questão do silo bolsa, que inclusive tem muitos clientes que usam, né, Adão? Sim, isso aí era até uma pauta que a gente vai chegar mais adiante na apresentação, que era sobre a fragilidade em um dos clientes que a gente visitou as 2 semanas atrás. Tem um portão lá, livre acesso, né? Sempre quando a operação está ativa, esse portão fica aberto. Então, esse portão dá acesso direto à área onde os silos bolsas ficam nesse cliente. Então, esse é mais um ponto de fragilidade que a gente vai comentar mais adiante. Perfeito. E assim, tanto os fazendeiros quanto as unidades armazenadoras estão utilizando silos bolsa, viu, pessoal? Isso. Tem muito cliente nosso, muito armazém que a gente vê por aí com estrutura de silo bolsa. Geralmente abre um terreno, deixa esse silo justamente porque se você tem disparidade de preço, quando você precisa, por exemplo, guardar a soja por um período maior, isso é bom para o armazém, que ele aumenta o faturamento, tá? Por outro lado, a chegada da safrinha inviabiliza às vezes, porque ele ainda tem muita soja. Então ele não tem espaço para receber safrinha. E muitos clientes, às vezes, vaziam o silo, colocam o milho, continua chegando, ele tem que jogar parte dessa produção para o silo bolsa como forma de poder atender os clientes ou a própria unidade mesmo dele, né? Então, mas está aí, claro, vai faltar armazém. Então, com certeza. Isso é um fato e a gente precisa estar atento. Os números aí vem justamente que a gente estava falando sobre armazenagem nível fazenda, tá? Então, esse aqui é um artigo que está no nosso blog, quem tiver curiosidade pode ler na íntegra, mas a gente fala de algumas vantagens, né? Então, se tem todo aspecto, né? A gente está aumentando a produção. Preço do grão, hoje, com preço extremamente elevado, né? Custo também, obviamente, mas está faltando armazém. Aquelas pessoas, os produtores que têm a possibilidade de construir um silo dentro da fazenda, pessoal, traz uma série de benefícios, tá? Então, não fico dependendo de armazém de terceiros, eu vou reduzir custo com frete, consigo depositar e consigo retirar no momento mais adequado, inclusive em termos de preço, tá? Que pode variar conforme demanda e tudo mais. Então, existem muitos benefícios, tá? E a gente consegue justamente apoiar produtores aí que estão entrando nessa atividade, digo que a gente pega na mão e consegue atravessar eles com a safra, justamente tentando entregar as melhores soluções possíveis para poder ajudá-lo, né? Então, tá aí as vantagens, tá? Bom, aí a gente fala, então, dado esse cenário, né, Adão, a gente teve um pano de fundo, produção crescendo, PIB do Brasil, o agronegócio contribuindo de maneira forte, valores extremamente elevados, citamos alguns exemplos na ponto de vista de grana, e fica aquela pergunta, e agora, como é que eu identifico, faço o diagnóstico e evito fraudes em armazéns de grão? E é justamente esse ponto que a gente vai tratar agora, fizemos nesse pano de fundo justamente para poder entrar nesse dado. Então, beleza, aquilo que tira o sono de muito gerente, que tira o sono de muito proprietário de armazém, que é fazer o seguinte, como é que eu vou fazer esse diagnóstico para poder entender, cara, estou vulnerável, estou bem, estou mal, estou excelente, como é que eu estou? E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos lá.
Então, beleza, vamos aqui de maneira bem interativa, pessoal. Aí eu queria falar o seguinte para vocês, tá? A gente vai entrar no nosso site aqui agora, tá? Inclusive, eu vou até parar aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo, tá? E esse processo, pessoal, ele é extremamente simples, tá? Eu vou aqui até dar a dica aqui para vocês. Ok, acredito que vocês já estão vendo, né? Então, esse aqui é o nosso site, né? ciacom.com.br. Então, só entrar aqui para vocês, eu estou falando um pouco aqui das nossas soluções, mas eu quero que vocês vão vir aqui direto, tá, pessoal? Materiais ricos, tá? Então, assim, vocês estão aqui nessa live, quer entender o seguinte, cara, como é que está meu nível de vulnerabilidade, tá? Então, nós temos aqui, além de outros materiais aqui, e-books que vão tratar, os webinars anteriores, nós temos algo aqui chamado, de planilhas também, diagnóstico estrutural, tá? Então, vamos aqui preencher aqui, fazer de maneira dinâmica, e o que eu quero melhorar a segurança do meu armazém, tá? E vamos fazer aqui algumas perguntas, tá? Então, aqui, basicamente, você pode aqui entrar e acessar, beleza? E identificar isso aqui, exemplo. O armazém já teve resultado negativo de estoque de grãos, seja por quebra técnica ou perda desconhecida? Vamos colocar que sim aqui, tá? Já chegamos, você deve lembrar, Adão, já tem alguns clientes que já tiveram esse tipo de problema, né? Com certeza. Esse, inclusive, é o principal indicativo de que algo de errado está acontecendo no armazém, né? Lembrando que a gente já fez alguns webinars tratando sobre questão, inclusive, de segurança. Tratamos também falando sobre quebra técnica, quebra de secagem, tem uma série de fatores, tá? Mas aqui é para o seguinte, então vamos identificar. Você já sofreu com algum problema de falta de grão, de perda desconhecida, né? Sim. Segunda pergunta, o armazém possui sistema eletrônico de segurança, tais como câmeras de monitoramento e cancela de controle do fluxo interno dos veículos? Vamos colocar aqui que não, tá? Então, aquela questão, muitos armazéns, muitos clientes possuem o CFTV, que é as câmeras colocando, etc e tal, mas a questão de cancela para controlar o fluxo de caminhões, eu digo que a balança ali é o coração, concorda, Adão? O coração Sim, ali da unidade, para mim entender tudo que acontece ali é muito importante. É o principal ponto, né, onde devem correr a maior parte das validações, né? Isso, exato. Então, a câmera é importantíssima para a gente ter uma ferramenta de auditoria depois, quando a gente for conferir as pesagens. Exato. Se puder buscar atrás e fazer uma auditoria, verificar log, tudo isso é muito importante. Quero ter certeza que aquele peso é daquele caminhão que eu estava esperando realmente. Perfeito. Ok, a empresa possui pesagem automatizada, tá? Alguns armazéns possuem, tá? A maioria deles no Brasil não, tá? Então, vou colocar aqui, possui sem balanceiro? Não. Então, geralmente você tem a figura do balanceiro, tá? Uhum. Então, tem a classe de balanceiro, a gente conhece algumas pessoas. Esse, inclusive, é um ponto bem frágil, né? Porque, mesmo que não seja uma operação fraudulenta, o balanceiro pode ser, às vezes acontece erro humano, né? Pode acontecer. Sim, com certeza. Tá. Porque alguns casos que ocorrem é geralmente aquilo, né? O indicador da balança está lá, indiferente da marca, né? Que a gente consegue atender todas, né? A gente está lá com o indicador, tá? E ali você tem, por exemplo, o peso, né? Vamos supor que deu 53.200, né? E ele vai digitar esse peso numa planilha ou num sistema, né? Aí, imagina se ele digita assim... 35.200. Então, trocou ali, novamente falando, safra corrida, muito caminhoneiro, processo correria danada. Para quem já trabalhou, eu já trabalhei no armazém geral, numa indústria e tal, em armazéns, tá? O ritmo é muito pesado, né, pessoal? Então, não quer dizer que seja fraudulento com intenção, né, Adão? Isso também é importante falar. Então, a gente também consegue evitar essa falha humana, não sempre proposital. Então, a maioria dos armazéns a gente entende que ela não tem, né? Aqui, ó, é possível fazer uma entrada ou saída de produto sem o caminhão passar pela balança, o que a gente chama de romaneio manual, tá? Vamos colocar que sim, em muitos casos ocorre. Se for uma planilha, ok, o cara digita o peso, perfeito? Mas quem garante que tinha efetivamente um caminhão, tá? E tem algum outro item também, que esse de número 5 aqui vai dizer, foto dos caminhões são capturados no momento da pesagem? Exemplo, quando eu capturo o peso, eu tenho a imagem daquele caminhão naquele momento, isso aqui evita algo que já ocorreu, vocês derem um Google aí, vocês vão conhecer histórias falando sobre caminhão fantasma, tá? Tem até um artigo que eu escrevi no blog falando sobre isso. O caminhão está aqui em cima da balança, gravou o peso, aí isso já é com intuito de fraude, né? Infelizmente, existe. O balanceiro, a pessoa que está envolvida, que está concominada às vezes com outras pessoas, tá? A gente não gostaria de falar isso, mas infelizmente ocorre. Aí ele pega esse mesmo caminhão que está ali em cima da balança e cria um outro ticket para outra
por outro produtor, tá? Então ele criou com o mesmo caminhão 2, tá? Aí a gente chama de caminhão fantasma. Esse caminhão não existiu. E na verdade ele gerou, às vezes, um estoque para um determinado produtor, e aí vira toda essa celeuma, tá? Então aqui vou colocar que não tem. Aqui, os caminhões possuem meio de acessar a área operacional que não seja através da balança. Então isso aqui também é comum, tá? Você tem a balança e os caminhões ainda conseguem. Nessa imagem aqui, dá para ver, né, Adão? O caminhão consegue passar aqui do lado, né? E ali no fundo você tem a caixa de expedição. Ou seja... Por mais que a gente tenha um processo seguro na balança, não vai adiantar de muita coisa, já que a gente tem caminhos alternativos para a pessoa acessar a área operacional do armazém. Exato, que pode levar justamente, nesse caso, nessa imagem, está levando aqui a caixa de expedição. Tá? Então isso pode o quê? Depois a gente cita ali, mas você pode citar. Efetivamente o quê, né, Adão? Imagina que alguém abriu o portão, o cara entrou na caixa de expedição, voltou e voltou. Cadê os registros? Ou então ele fechou o peso aí na balança, deu o balão, tá correria, cheio de caminhão no pátio, foi lá e pediu um chorinho, né? Às vezes, quando a gente tá tomando dose no boteco, pede um chorinho, né? Às vezes o cara colocou ali mais um chorinho e de repente esse chorinho vai descarregar em algum local. Tá? Novamente citando aqui, citando situações reais, viu, pessoal? Que infelizmente a gente encontra aí nesse tempo de experiência. Então vamos colocar aqui que sim. Os caminhões possuem meio de acessar a área operacional que seja através? Sim. Aqui, a caixa de expedição é liberada manualmente, tá? Aqui, se sim, obviamente, a gente vai colocar, ou seja, geralmente você tem uma pessoa que está lá abrindo diretamente, né? E aqui nós temos até um cliente, né, Adão, que nós temos um processo de intertravamento com a balança de fluxo, né? Sim, eles possuem uma balança de fluxo lá e nosso sistema consegue, a gente possui integração com esse sistema da balança de fluxo deles e... Só libera o carregamento, né? Depois isso. Que tem o ok do nosso e depois que a gente libera para carregar, né? A gente já tem lá uma carga esperada, dá um ok no nosso sistema e a balança de fluxo vai descarregar de acordo com o que a gente imputou de carga esperada lá. Exatamente. Então, formas possíveis de fazer segurança. Mas geralmente você tem no processo, aí o que a gente pode indicar, né? Em termos, quando você faz uma avaliação de vulnerabilidades, pode falar o seguinte, no mínimo você pode ter lacre, tá? E o registro desses lacres, né, Adão? Por exemplo, se eu não tenho integração, etc., mas, cara, no mínimo ali você tem um lacre, né? Tipo, toda vez que você vai fazer um carregamento, você vai romper o lacre, mas vai ter o registro disso num processo de auditoria. Aí eu digo que existem maneiras também de você ir amarrando processualmente mesmo que seja manual, dá para a gente manter um nível de segurança aceitável. Exatamente, porque nem toda unidade consegue receber uma balança de fluxo, nem toda unidade vai ter o investimento necessário para isso, mas retorno, cada vez o grão mais caro, mais grana na mão dos armazéns. Então, tem a necessidade de evitar essas possibilidades de fraude. E aqui outro item, né, que é muito comum, o percentual de umidade do grão inserido manualmente no sistema ou na planilha, né, estou falando aqui de quem possui sistema ou não. Vamos colocar que sim, que é o quê? Geralmente aqui eu vou ter o dado aqui passado pelo classificador, com a boletinha e tal, e eu entro no sistema digitando, tá? Então, existe possibilidade de você fazer integração entre determinadores de umidade e o sistema, tá? Nosso sistema, a gente consegue fazer isso, tá? E já é uma forma que eu consigo dar uma travadinha também. Correto? Aqui seria que tipo de possibilidade, Adão? De repente, novamente, ela pode ser... fraudulento, né? Fraudulento ou não, né? Isso. Na correria, digitei aqui também está sujeito ao erro humano, né? Exato. Digitei a unidade errada, cara. Aí, já foi. Tá? Já foi, já emitiu nota, já safrou. Tá, é um ponto que lá no final da safra, com certeza, vai dar aquele problema que a gente lá falou na primeira pergunta, né? Estoque negativo. Exatamente. Tá? Então, aqui é uma forma de colocar. E os dois últimos itens aqui, a empresa possui um código de ética, código de conduta e ética, e depois fala, poxa, o que tem a ver? Os caras estão falando aqui de grão, sobre possibilidade de fraude, e o cara me traz código de ética e de conduta. Gente, por mais simples que possa parecer, depois analise sobre isso. Qualquer novo colaborador que entre na empresa, tá? Aqui na CIACOM nós temos, Adão tem ciência disso, a gente lida com dados dos clientes, então a gente tem que ter um código de ética e o empregado, né, o colaborador que vai trabalhar, que vai fornecer serviço para os nossos clientes, ele tem que saber aquilo que pode e aquilo que não pode. Tá? Então, determinadas coisas não se negociam. Tá? São negociáveis, os valores, a maneira como a gente tem que tratar o cliente, a maneira como a gente tem que lidar com os processos, como é que lida com os materiais da própria empresa. Tá? E tudo isso você deixa efetivamente assinado. Tá? Isso pode, juridicamente, inclusive falando, você tem a possibilidade de usar isso porque o colaborador sabe como funciona o código da empresa. Então, eu não posso
passar dados de clientes, eu não posso fazer determinados itens. Cara, então tudo aquilo que presume-se, então eu digo o seguinte, né, às vezes você tem que desenhar e deixar claro, e o código de ética está ali, é um material muito importante que tem que ter nas empresas, tá? Então, se vocês não ouviram falar nisso, eu sugiro que pesquisem, elaborem para a empresa de vocês essa questão do código de ética. Todo e qualquer colaborador, seja ele que já esteja na empresa, tá? E seja aquele que está entrando, é muito importante que ele saiba como essa empresa lida com a questão da conduta, da ética dela, tá? Que é os códigos de conduta e ética. Às vezes nem tudo é tão óbvio também, né? Exato. E às vezes o que é óbvio tem que ser mostrado mesmo. Enfim, enfatizado, tipo, para deixar bem claro a maneira como é. E a gente vem num processo aqui no Brasil, né, pô, processo de mensalão há muitos anos, então essa questão de governança, ela é muito importante. Tá? E algo que é bem interessante também, que a maioria das empresas também não dá muita bola, né, que é a empresa possui um canal de denúncias. Tá? Vou colocar aqui que não. Você já viu, assim, você acha que algo é comum nesse aspecto, Adão? Das empresas terem... Não, definitivamente não é comum. Então, assim, o que é o canal de denúncia? Pessoal, pode ser um form do Google, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, que você deixe espalhado, nós estamos falando aqui dos armazéns, tá? Para deixar bem claro, eu já visitei algumas multinacionais, algumas tradings, que eles têm esse processo de canal de denúncia. E funciona, viu? Porque, às vezes, você tem alguém que está no processo envolvido, que não é da empresa, e vê algo irregular, e ele quer fazer uma denúncia. Só que ele não sabe para quem ele procura. Então, pode ser um motorista, tá, muito bem intencionado, vendo que alguém, um colega dele, está fazendo algo errado, ou qualquer outra pessoa da operação, tá? E ele quer fazer uma denúncia. Só que ele não tem, digo o que eu digo, a empresa não dá os mecanismos para ele, né? Então, deixa um telefone, cara, alguma coisa para que você consiga receber essa denúncia, inclusive remunerar, é comum, isso. Remunerar porque, novamente, os valores que nós estamos falando, uma carreta de soja acima de 100 mil reais, tá? Então, ter um canal de denúncia, espalhar isso durante o processo, e obviamente não é simplesmente aceitar a denúncia, e como você vai apurar essa denúncia. Então, por isso que você tem que ter processos e sistemas que ajudem a identificar se houve realmente alguma falha. Mas é muito importante ter esse canal de denúncia, tá? Então, tá aqui, pessoal. Preenchemos aqui o nosso, novamente, tá, nosso pessoal já colocou aí até o... novamente, Anderson, obrigado. O canal de Disque Denúncia é importante, salutar mesmo, porque a maioria é honesta, gente. Vamos colocar, né? O mundo, a maioria das pessoas são honestas. E às vezes pessoas honestas que veem algo errado, elas querem denunciar e não encontram uma maneira de fazer. Tá? Então, esse canal de denúncias é importante. Então, tá aqui, materiais ricos. Clicar aqui nesse diagnóstico. E aqui, para vocês receberem o de vocês, vamos colocar aqui, sei lá, teste, João, telefone, vou colocar aqui o meu, colocar o da Ciacom. Beleza. Beleza, Ciacom. Ok. Dá o ok aqui, né? Mostrar meus resultados. Então, aqui, a partir desse processo, ele vai apresentar aqui o resultado e vejamos aqui o resultado, tá? Então, seu resultado está de 0 a 5, atenção, sua empresa está vulnerável, recomendamos que você faça uma análise de viabilidade, vulnerabilidade e segurança o quanto antes, tá? Então, assim, existem até parceiros Ciacom que podem fazer isso de maneira efetiva, na planta, etc. Mas isso aqui, digamos assim, já é uma forma de vocês entenderem, né? Mais rápidas de poderem entender como é que é feito esse processo, tá? E aqui, só para colocar para vocês vão receber, usando aqui um Gmail meu, pessoal, né? Tá aqui, vocês conseguem receber isso por e-mail aqui, quais foram as respostas, etc, tá? Então, tá aqui uma maneira prática, tá, de vocês iniciarem esse processo, tá? Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação, né, Adão? Vamos lá. Rapidamente. Vai ser uma parte legal. A gente vai montar um pátio. Isso, exato. Então, aqui nós fizemos o diagnóstico, né? E agora a gente vai entender o passo a passo, né, Adão? Então, fale aí rapidamente de cada um desses pontos aí. Tá, esse é o passo a passo do início ao fim do processo de montagem de um pátio, né? Primeiramente, a gente vai fazer o spin, onde a gente vai identificar as necessidades. Né? Você pode ajudar nessa parte do spin, Ferreira. Sim, sim. Mas o spin, basicamente, ele é muito utilizado, até a gente vai entrar nele,
Mas o que eu quero deixar claro aí, que fala assim, poxa, mas montar um processo de identificação, eu cheguei no meu diagnóstico, tá? E ali me diz o seguinte, ó, eu preciso ter um pouco mais de esmero e cuidado aqui com as informações. Voltando, é muito dinheiro envolvido, o fluxo é rápido, safra curta e tudo mais, então eu preciso ter mais segurança dentro do meu processo. Identifiquei. E agora vai, pô, mas é muito complicado. Na verdade, não, tá? Então, o que a gente está propondo é justamente entender. O SPIN, a gente só, basicamente, passando aqui por ele, já colocando aqui, é justamente a gente identificar o seguinte, tá? Qual que é a situação dessa planta, tá? Então, o que a gente fez ali, basicamente, no diagnóstico, foi entender qual que é a situação dela, tá? Que tipo de problema que ela tem? Pô, tem alguns riscos relacionados à fraude. E se ocorrer isso, que tipo de implicação que ocorre? E aqui, basicamente, eu vou ter uma implicação muito grande em cima de valores, tá? Não só de valores, de pessoas, etc. Então, eu tenho uma necessidade. Então, é um método que a CEACOM utiliza, antes de ofertar qualquer produto, entender a situação do possível cliente, que tipo de problema que ele tem e a implicação. Se a gente conseguir resolver, a gente segue adiante. Caso não, a gente nem vai seguir adiante. Então, esse é algo que a gente utiliza para esse processo, tá? E, voltando aqui, antes da gente entrar na análise, aí a gente vai entrar na análise da planta. Fala um pouquinho mais sobre o restante aí, por favor, Adam. Isso, identificamos a necessidade. Agora a gente já sabe que existe a necessidade de colocar algo para controlar esses pontos de fragilidade do armazém. Então, a gente vai entrar, fazer uma análise da planta, ver quais são os pontos de maior fragilidade do armazém, seja na balança ou na portaria, lá na expedição. Então, esses serão os pontos onde a gente vai colocar ponto de controle, vai colocar as automações, né? Cancela, leitores, sensores, tudo isso para a gente deixar esse processo bem controlado, não deixar que algum caminhão acesse uma área, esses pontos de controle sem que ele deveria, ou sem antes acessar um ponto de controle que é pré-requisito para o próximo. Então, depois disso, a gente vai roteirizar, né, criar as rotas. Dentro desses pontos de controles, quais são as rotas que você precisa no seu armazém? Eu quero automatizar a minha recepção, minha expedição e minha rota de serviço. Eu quero que meus prestadores de serviços tenham a rota bem definida dentro da minha planta. Então, depois disso, o que a gente quer colocar de automação? O que a gente vai usar para fazer essa automação rodar? A gente vai ter leitores, vamos ter OCRs, que é o que faz a leitura da placa de forma automática, né? E identifica a placa do veículo. Isso, tecnologia RFID, Anderson. Isso mesmo. Isso é a que a gente utiliza atualmente para fazer as leituras dos cartões nas plantas que a gente tem hoje. Câmeras. E depois disso, a gente vai desenhar uma solução, levar para o cliente, apresentar, explicar como é que funciona. Aprovado? Vamos implantar. Isso. Então, basicamente, se a gente colocando, obviamente, a grande questão aqui, isso agora é de uma maneira mais rápida, bem mais rápida. Tá? Então, a gente consegue entregar um projeto, poxa, obviamente o projeto de implantação, a gente tem um parceiro, que é a FTS, por exemplo, né, que fornece os kits, né, Adão? Então, esse parceiro, ele vem para isso, ou seja, colocar, implementar e deixar pronto para ser usado. Então, a gente ganhou uma efetividade muito grande em relação a isso também, tá? Então, dando sequência aqui, voltando, SPIN nós já tratamos. E agora, pessoal, vamos fazer todos aqueles outros passos utilizando aqui um cliente CEACOM, que é o Grupo Nutrisal, tá? Está localizado na cidade de Rio Verde, aqui em Goiás, e a gente vai utilizar, com a autorização dele aqui, da planta, né, Adão? Então, como que a gente faz alguma reunião às vezes, Adão? É perguntar para o cara, me manda o Maps aí. Então, a gente vai fazer isso que a gente está fazendo aqui, a gente consegue levar para o nível de armazém, na realidade, né, Adão? Que é falar o seguinte, me explica aí como é que funciona. Isso, a gente sempre faz essas reuniões, né? O que a gente vai fazer aqui é algo bem parecido com o que a gente faz na prática mesmo na CEACOM, né? Para definir como é que funciona o pátio. Então, a gente recebe essa foto, né? Isso, exatamente. A gente vai receber a foto e vai discutir com o cliente. Me fala aí como é que funciona o processo, né? E aqui a gente vai colocar, Adão, quero aí que você levante aí, por exemplo, quais são os pontos de controle, né? Que, na verdade, a gente já está falando aqui. Geralmente, a gente vai perguntar para o cliente quais são os pontos de controle que ele quer automatizar. Geralmente, o mínimo viável que a gente sugere é automatizar a portaria e a balança. Exatamente. Em alguns casos, a gente fala até da balança. Novamente, retorno à minha fala, é o coração. Ou seja, garanta que tudo que entra e sai passe pela sua balança.
Na balança é onde a maior parte das validações acontece, né? Na expedição, eu posso garantir que realmente o peso esperado que seria expedido, a gente lê a tara e vê o peso bruto, a gente garante que realmente é aquela carga esperada que você está expedindo. Na recepção, a gente consegue garantir que o caminhão foi realmente totalmente descarregado, tudo com base em validações da balança. Exatamente. E aqueles processos que a gente faz com que tudo efetivamente passe pela balança, né, Adão? Inclusive um prestador de serviço. Então, assim, chegou alguém, vai deixar uma caixa de ferramenta, ou um material, um tijolo, um saco de cimento, lá perto da moega para fazer uma manutenção, esse cara vai passar pela balança, tá? Poxa, mas vai atrapalhar o meu fluxo. Quanto tempo leva para pesar um caminhão ou qualquer coisa, Adão? 10 segundos? De peso, sim. Processo total, o quê? 1 minuto? 1 minuto e pouquinho? Então, assim, é muito rápido. E você vai ter imagem e consegue fazer auditoria de exatamente tudo. Seja do cara que chegou com a moto. Tem cliente nosso que o cara chegava com a moto, só pediu o seguinte, passa devagar perto do sensor para cancela poder efetivamente ser fechada, né? Então, a gente consegue travar e fazer com que tudo entre e saia para a balança. A gente acaba... Uma das perguntas lá, inclusive, é o seguinte, existe uma rota de acesso, né? Então, o ideal é que se bloqueie essa rota, né, Adão? Isso, justamente para evitar que os veículos saiam da rota, né? Exato. E esse ponto da lentidão é bem interessante, que geralmente os clientes chegam para a gente e falam, nossa, mas vai deixar muito burocrático. Só que, na verdade, o que acontece é ao contrário, né? A gente deixa muito mais ágil o processo colocando automação. Por mais que existam várias validações no percurso, é tudo muito rápido. Não precisa de ninguém operando lá. Basicamente, vamos pegar hoje o processo que tem um balanceiro, efetivamente, o que a gente faz? A gente tira esse processo ali dele, então o caminhão chega, não tem que fazer algum lançamento manual? Você vai fazer, a diferença é que você vai entregar o quê? Vai entregar a tag para ele, tá? E nessa tag aqui tá as informações que ele precisa. Ele vai seguir para a balança, ele mesmo vai se pesar, ele vai andar para lá, para dentro do armazém e volta, vai entregar a tag e pegar a nota fiscal dele, pegar o Romaneio e ir para a roça de novo. Isso, então o processo de pesar, ele não tem que descer da cabine do caminhão, tá? Ou seja, todo aquele processo que às vezes até perigoso em período de chuva, tá? Então tá chovendo, a balança não é coberta, e às vezes o motorista tem que descer, e se for coberto, às vezes está úmido, pode, sei lá, já vi caso de motorista que fraturou uma perna porque foi descer da cabine do caminhão e escorregou na balança e machucou, tá? Então essa questão é séria também. Bom, Adão, então nesse caso aí nós temos quantos pontos de controle aí? Vamos lá, portaria 1. Portaria 1, classificação no escritório, segundo. Temos 2 balanças, uma balança só, na verdade, né? Não, são 2, né? Tem uma na caixa de expedição. Isso, na caixa de expedição. Isso. Temos a moega e uma segunda portaria. Então, ao todo aí dão 6 pontos de controle que a gente tem nesse pátio. Exatamente. Então, aqui o que a gente vai fazer é justamente definir. Então, nós olhamos aqui a planta, o primeiro ponto que a gente faz é olhar ela na foto aérea. Está aqui o nosso cliente, o Grupo Nutrição, empresa bacana, estrutura de armazenamento muito boa aqui, inclusive. Tá, aí a gente definiu, a gente conseguiu levantar quais foram os pontos de controle, certo, Adão? E existe o seguinte também, às vezes o cliente não quer automatizar tudo, né? Então, isso assim, mesmo. Isso que vai levar o custo do projeto? É claro, se eu for automatizar tudo, e às vezes eu quero o ótimo, mas eu não tenho nenhum bom, né, Adão? Tem que ser o mínimo viável, pelo menos, né? Isso, aquilo que a gente falou, balanças, né, que é um processo, diríamos ali, que ele é vital, né, para o processo. E mesmo a gente colocando automação só na parte da portaria e na balança, a gente já consegue levar o nível de segurança do armazém muito. Exato. Porque eu não vou deixar que o caminhão saia do pátio com mais peso do que ele deveria, ou até menos. Então, bom, a parte que dói mesmo, que é a parte da armazenagem, a gente evitar aquele estoque negativo, com a portaria e a balança automatizada, a gente já consegue resolver. Sim, sim. Até o Anderson, obrigado, Anderson, novamente, está participando aí, bacana. Essa questão realmente, tem clientes nossos que faz a inspeção no porta-mala de fornecedor. Aí, e não tem essa de, caralho, eu não gosto de ver meu porta-mala sendo revistado. Cara, não tem isso. Então, todo mundo faz. Seja de funcionário, seja de prestador de serviço, qualquer coisa. Isso é normal. Já visitei várias plantas, vários clientes que eu tinha que abrir o porta-mala do carro, normal, e quem se incomoda com isso é aquilo. Quem não deve, não tem. Então, olhar, olha, não tem problema, e faz parte do processo, né? Então, é importante deixar isso aí. Então, ok. Aqui nesse caso, então, a gente vai ter, então, a rota de expedição, tá? Que eu vou aqui dar uma rabiscada nela. Então, a portaria 1 seria aqui. Então, o caminhão chega, ele vai... Ou seja, aqui ele vai falar efetivamente o que ele vai fazer, né? E estou selecionando aqui apenas 2 rotas, da recepção seria o quê?
ele vai vir com a tag e vai chegar aqui no processo de classificação. Tá? Aí eu vou falar, poxa, não quero automatizar a classificação, ou seja, não quero confinar. Inclusive, a gente pode determinar, né, Adão, além a quantidade de caminhões que eu quero entre portaria e a classificação, entre classificação e balança, né? Não é certo? Isso mesmo, né? Lá no nosso ATS a gente tem injeção de filas. Se está lotado uma parte não libera. Anterior à balança, a gente não deixa liberar que ele passe pela portaria, por exemplo, nesse nosso exemplo aí, né? Exato. Aí depois, classificado, aí nós temos outro ponto checkpoint, né, Adão? Por exemplo, que é a questão da classificação, né? Que eu posso bloquear um caminhão aqui, diretamente aqui, para que ele não venha para a balança, né? Se a classificação dele estiver fora do padrão. Isso mesmo, caso a gente tenha opte por automatizar a classificação também, a gente obriga que ele passe pela classificação sem antes ir para a balança. Faz parte da roteirização que a gente tem no ATS hoje. Então, assim, um grão muito úmido que eu não quero receber, então eu posso até lá. Então, esse caminhão que seria refutado, ele daria o balão aqui e sairia, né, Adão? Isso, e não tem controle nenhum, pode ir direto para a balança. Isso. Enfim. Tá, aqui depois pesagem, ele vai pesar o bruto, né, Adão? E é nesse momento que eu vou capturar a imagem, fazer o OCR se necessário e tudo mais, ele chega aqui nas moedas, né, que é outro ponto de controle. E aqui ele vai descarregar. Opa. Bom, descarregou aqui, Adão, ele vai seguir para dezena rota. Ele volta para poder usar a mesma balança, tá? Fazer segunda pesagem. Exatamente. Caso a gente tenha controle na moega também, na automação na moega, é imperativo que ele passe pela moega antes de que ele passe a segunda pesagem. Isso, bem lembrado. Então, assim, você vai colocando checkpoints, ou seja, se ele não passar pelo B, não vai para C, né? E assim a gente vai determinando. Com que ele percorra, né? Com que ele percorra todos os pontos, né? Faça o roteiro que a gente estabeleceu. Exatamente. Aí aqui ele voltou, vai pegar o romaneio dele e vai sair fora aqui para poder colocar. E a expedição já é diferente, ele vai vir aqui e aqui tem uma rota, uma outra rua que ele pode usar essa fluxo de balança, ele vai vir por aqui e existe aqui uma outra portaria, portaria 2, tá? E aqui nessa portaria ele entraria, é aqui na verdade, isso. E aqui vai acessar, né? Aqui está o fluxo de expedição, né? Depois que ele carrega, aqui eu vou ter capturado o peso tara, a imagem e tudo mais, e ele vai seguir. Aí, né? Exato. Aí a rota seria para ele usar a balança 1, né, Adão? Então a gente desenha o pátio exatamente dessa forma, né, Adão? Ou seja, pega as condições do pátio, nesse caso aqui teríamos então algumas rotas que a gente definiu e alguns pontos de controle, né? Isso, e a principal ponto da TS é justamente essa roteirização. A gente força que o veículo passe justamente por aquele roteiro, sem pular nenhuma etapa, obedecendo às filas que a gente definiu, né, as quantidades de veículos que cabem dentro daquele local, e as validações que ocorrem em cada um desses pontos de controle, como as fotos que a gente tira lá no processo de pesagem, o enclausuramento na balança que a gente faz, para que a balança esteja realmente estável na hora de registrar a pesagem, o OCR para fazer aquele duplo cheque depois na auditoria. Ah, eu tenho a foto aqui, tá esse caminhão que no OCR registrou a mesma placa também. Então, isso é que torna o ATS realmente eficaz para esse controle de fraudes. Exato. E analisando um pátio como esse, lembrando, gente, isso aqui é um exemplo, tá? E, obviamente, a gente pode automatizar qualquer planta, tá? E qualquer necessidade, na verdade, a gente consegue atender. Porque, justamente, a nossa ideia é entregar a melhor solução em software para atender. E os equipamentos que a gente utiliza com os nossos parceiros, né, homologados, tá? No caso, a FTS, que é uma empresa já idônea e muito conhecida, já com muitos anos de experiência no mercado, tá? Ela, digamos, viabiliza com que a gente entregue a melhor solução. E nesse caso aí, Adão, nós temos, então, quantas rotas? 5, né? No caso, a gente lá no pátio, a gente mostrou recepção e expedição, né? Sim, mas teremos mais, né? A gente pode ter quantas forem necessário. Posso ter até 2 tipos de recepção, né? Isso, às vezes tem um produto que sei lá, algodão e soja, né? O algodão vai para o outro lado, a soja para o outro. Se o caminhão de algodão entrar na rota da soja, não vai conseguir, e assim vai. Sementeira, né? Às vezes eu estou recebendo variedades de semente e não posso ter contaminação na moega. Cara, beleza, essa aqui está usando a variedade X, a moega 3 está usando outra, então o caminhão não vai ter acesso para evitar justamente essa contaminação. Às vezes o cliente tem um processo quando um silo fica lotado, ele tem um outro silo lá em outro local, e aí o caminhão vai ter que usar a rota 2, por exemplo, né? Isso. Tá. E além disso aí,
a gente tem, então, a pesagem avulsa, rota de serviços e tag verde, tá? O Anderson, colocando ali, só respondendo, o software ele fica instalado no local, porque todos os equipamentos precisam de milissegundos, né, Adão, para serem controlados. Sim, a gente realmente precisa de um servidor local para fazer controlar essa comunicação de forma mais rápida, sem esse atraso da comunicação do sistema com os dispositivos, mas a gente consegue disponibilizar um site, né? Um site que ele consegue acessar remotamente, se ele quiser, só abrindo as portas, né? Porém, o controle é realmente local. Isso, exato. Mas aí ele consegue, por exemplo, se ele tiver na intranet dele, ele consegue acessar. Isso. Exato. Sim. Aí se a porta estiver liberada, se ele quiser acessar da casa dele, ele consegue, né? Isso mesmo. Aí já é mais ação de infra que o Isso. cliente precisa liberar a porta. Perfeito. Então aqui, Adão, nós chegamos aí com essas... Então entendemos, a planta são 6 pontos de controle, ele não quer automatizar todos, a classificação ali ficou fora, tá bom? A moega ficou fora também, estando, né? E agora a gente tem os equipamentos e os kits, né? Então, explica aí, uma balança bidirecional seria onde? Aqui, né? Isso, aquela primeira balança, né? Aqui, né? Essa mais perto aqui da portaria, essa balança... Ela opera tanto daqui quanto daqui, né? Isso, como da portaria para a moega, ele tem que passar pela balança. E da moega, para fazer a saída pela portaria, tem que voltar por ela também. Então, o veículo ele pode entrar e sair por lados diferentes. Isso, então, essa seria a balança bidirecional. Bidirecional, tá. Nós teríamos, então, pelos dois lados. Isso, pelos dois lados. E uma portaria unidirecional, que seria... Aquela outra que fica lá na caixa de expedição, né? Isso, essa aqui. Isso. Porque o veículo só entra por aqui, né? Ele nunca sai. A pesagem, isso, nunca sai por aí. Ele entra só por um lado, né? A portaria, a balança bidirecional, o veículo pode entrar pelos dois lados dela. Aí eu tenho uma balança bid, que é justamente a balança da expedição, né, Adão? Isso mesmo. A portaria bid... Desculpe, unidirecional, tá aqui. Isso, a portaria unidirecional é aquela que fica perto da expedição, porque o veículo nunca vai sair por ali, né? Isso. E a balança logo na sequência dela, né? Isso mesmo. O veículo só entra de um lado. Justamente. Tá. Então, aqui definimos, então, rotas, pontos de controle, quais são as rotas existentes e quais são os pontos de controle que ele quer automatizar. Então, fica bem claro. Aí a gente consegue, como se fosse um Lego, né? Pega essas pecinhas e vou orquestrando para entender a melhor solução. E aí, dentro desses equipamentos, a gente pode escolher os dispositivos, né? Às vezes tem os dispositivos opcionais que o cliente não quer. A gente pode colocar câmera, pode colocar OCR, semáforos. Então, pode colocar exatamente o que a gente vai montando, que vai depender tudo do nível de segurança que ele quer atingir. Né? Sim. Perfeito. Então, beleza. E aqui já é o sistema montado, né? Obviamente não é o espelho dessa planta, desse cliente Nutrisal lá em Rio Verde, né? Do armazém lá deles e tal, mas aqui como é que a gente monta, né? Explica um pouquinho aí, até respondendo o Anderson aí. O Anderson, essa é a cara, o que a gente chama do dashboard de pátio, né, o Adão? Isso, essa aqui é a carinha dele quando é acessado pela web. Localmente ele é diferente, mas essa aqui é a cara principal dele, onde a gente consegue monitorar a movimentação. E Adão, me explica o que são esses números aqui? Isso aí é onde ele mostra quantos veículos estão em cada ponto. Esses pontos brancos aqui é onde a gente define a fila, né? Então, esse é onde o Ferreira circulou aí, significa que tem 3 veículos aguardando para fazer a leitura para poder acessar a balança para pesar a tara. Então, aí depois você tem a leitura da tag antes da moega, que ele tem moega 1 e moega 2. Né? Isso. E aí então já pode ter segmento para o produto, né? Diferenciação. Isso. Então tem 13 caminhões ali esperando para descarregar, né? 13 caminhões esperando para descarregar. Aí aqui nessa foto só mostra veículos esperando na fila, né? Não tem nenhum em movimento, específico, né? Isso. E assim, o bacana é que você consegue ver em tempo real, né? Então, quantos caminhões tem no pátio, eu vou conseguir saber onde eles estão distribuídos, né, Adão? Justamente. E aqui, às vezes a pessoa pode entender dessa notação que a gente utiliza aqui, a gente utiliza aquele BPMN, a notação de modelagem de processo de negócio. Então, por aqui a gente já consegue ver que tem esse processo de tara, apesar de tara que vem antes da moega, dentro dessa moega tem essa decisão que será tomada, às vezes pode ser para o produto ou simplesmente por a moega estar vazia ou não. Ou essa aqui, né? Estou até circulando ali.
se o peso é aceitável ou não. O sistema tem que tomar uma decisão para poder saber o que ele faz. Isso mesmo, nesse caso já está escrito a decisão, né, que será feita. Exato. Então, assim, tudo tem início e fim, né? E as decisões que eu tenho que tomar ali dentro. E tudo isso é construído junto com o cliente, a necessidade que ele coloca. Esse exemplo aí foi bem legal, que ele é de expedição. Essa decisão que você riscou aí é uma validação que acontece na balança, depois lá na pesagem, na segunda pesagem, que é onde a gente vê o peso bruto. O sistema vai validar, esse peso aqui é realmente o que eu esperava expedir. Ele está abaixo da tolerância. Se ele exceder essa tolerância que a gente tem de carga esperada, o ATS vai obrigar que ele volte lá para a moega e ajuste o peso dele para depois fazer o processo novamente, até que o peso seja aceitável. Exato. E nós temos até alguns clientes que têm aquela questão de verificação. Eu verifico o peso e abro a correção do peso em cima da balança, que às vezes ele é pouca coisa, ele faz um complementar no... Não teve um caso desse? Dele fazer o ajuste de peso sobre balança? Opa, acho que o Adão caiu aqui, minuto. E aí, pessoal, acho que o Adão caiu, deixa eu colocar ele aqui novamente para a gente... Voltando aí. Problemas técnicos. Opa, voltou aí, Adão? Agora sim. Bacana. Estava comentando sobre ter o caso de um cliente que a gente tem a possibilidade de, se não deu o peso exato, ele consegue fazer o ajuste sobre a balança, né? É isso mesmo. Tem cenários de alguns clientes que têm a caixa de expedição em cima da balança, né? Que é bem o caso da Nutrisal. Isso, poderia até... Não deu peso, eu crio um processo no sistema, tudo fica registrado, Sim. Que ele pode complementar mais um pouquinho ali, né? Isso, complementa em cima da balança mesmo e reinicia a pesagem. Isso, só exato. sai se precisar descarregar um pouco, né? Beleza. Bom, caminhando aqui por fim, Adão, rapidamente, então esse é o dashboard, bem bacana, né? E aqui, pessoal, só para vocês verem, esse aqui é uma imagem de um cliente na realidade, né, Adão? E aqui são 3 balanças, né? E aí, pessoal, nessa imagem não tem nenhum balanceiro. Ou seja, eu tenho 3 caminhões, 2 em cima da balança, sobre balança, e um iniciando o processo de pesagem, e não tenho ninguém fazendo esse processo. Tudo foi feito lá na portaria, e o sistema já sabe o que eles vão fazer. E nesse caso aqui, só para rabiscar aqui para vocês, esse caminhão aqui está subindo, esse aqui é uma balança BID, que está entrando, esse aqui é uma balança unidirecional, que o caminhão também está entrando para descarregar, tá? E o sistema está controlando todos esses dispositivos aqui no caso tem display, tem os sensores aqui, eu garanto que o caminhão está no local correto, eu tenho as cancelas envolvidas no processo, e tudo isso que o nosso parceiro da FTS consegue entregar para a gente de maneira rápida e integrada, né? E aqui, dando mais sequência, Adão, me fala isso aí, esse é o visualizador ou esse aí é a imagem já do peso capturado, né, Adão? Isso, lá dentro daquela tela lá, a gente tem uma listagem de todos os tickets que foram criados dentro daquele processo. Então, a gente expandindo lá para ver os detalhes, a gente consegue ver quais são os principais registros daquele ticket, né? Então, a gente vê aí a foto que foi tirada no momento da pesagem, tem o gráfico do módulo da balança, não dá para ver aí, né? Mas o Artemis, o ATS, ele grava como que foi o gráfico de evolução do peso em cima da balança até estabilizar o momento de registro. É esse aqui, ó, vou até mostrar aqui. Tá, esse aqui é o supervisório, né? A gente consegue acessar também, tipo, o camarada tá lá no escritório, ele quer ver como é que tá a balança agora, ele acessa também. É como se fosse um CFTV, né? Só que dentro da aplicação que está comandando toda a automação. Tem uma centralzinha de monitoramento aí. Exato. E aqui nós temos agora, só compartilhando aqui, tá, tem uns detalhes que eu voltei. Isso aí é antes de selecionar a imagem, né? E aqui o gráfico que você comentou. Isso. Aqui é o momento exato que ele capturou o peso, né? Demorou 1 minuto e 31, foi no dia 29, bem recente, semana passada, às 9h13 da manhã, né? Isso, então o veículo ele vai subir em cima da balança, que é onde esse gráfico começa a subir. O ATS, ele espera o veículo ficar completamente parado, né? Que enquanto ele está em movimento, a balança ainda tem oscilações de peso. E só então, quando está realmente estável a balança, o ATS registra o peso e libera o processo. Exatamente. O Anderson está perguntando quem é que informa o motorista, tem um display, viu, Anderson? Que vai falar para ele, inclusive, ó,
seu peso é tal, siga para a moega, aí pode ter um nível de detalhe, siga para a moega 2, dependendo da rota, tá? Então, digamos assim, como ele não desce, que o processo é bem ágil, o próprio display fala para ele. Isso mesmo. Bom, e aqui colocando, esse aqui é o monitor, eu consigo acessar via intranet, né, como é que está a balança naquele momento, né, Adão? Então, aqui que você seleciona, no caso. Você quer a balança, você quer ver cancela, você quer ver câmera, você quer ver semáforo. Tá? Você consegue ver a pesagem subindo em tempo real aí nessa centralzinha de monitoramento. Nesse caso aqui, verdinho, o que quer dizer, Adão? Nessa cancela aqui agora. Esse verdinho aí significa que o sensor está liberado, não tem nenhum veículo passando por ali naquele momento. Isso, aí você vê de onde que é, né? Balança 1, aí você tem o lado A e o lado B, né? Isso mesmo. E tem a opção, caso a pessoa tenha permissão para isso, tem a opção de fazer operações manuais aí, né? De abertura e fechamento das cancelas. Isso, que a gente chama de abertura pontual, né? Seu camarada. Isso. Aí depende do perfil de acesso, né? Que a gente controla também com o perfil de acesso. O usuário precisa ter privilégio para isso, não é qualquer um que pode entrar nessa tela e fazer as operações manuais. Exato, mais um nível de segurança, né? Ok, caminhando aqui já para o fim, então os semáforos aqui, novamente, todos eles estão verdes aqui, no caso, mas isso aqui é só para dizer que vocês conseguem ter no visualizador todas essas informações aqui. Consegue ver o estado atual do dispositivo. Isso, e o bacana é aquilo, né? Todo o processo rodando aqui, depois você quer ver o detalhe, por exemplo, isso aqui é o sistema, você clicou em uma dessas placas aqui, né, Adão? Aí você vai ter toda a possibilidade de ver aqui do lado aquelas informações que a gente percorreu, né? Pesagem, foto. Tudo ali, né? A data e hora, qual foi o peso, tudo. Perfeito. Bom, e aí para finalizar aqui, pessoal, já caminhando para o fim, tá? O que a gente tem aqui? Então, o que a gente consegue entregar, né? Pesagem automatizada, sem balanceiro, captura de imagem com OCR, que seria o double check, né, Adão? Isso mesmo. Que eu faço o reconhecimento da placa, né? Gestão de filas, que a gente falou, que eu posso ter quantos caminhões que eu posso ter entre balança e classificação, ou entre classificação e balança. Se eu tenho só 3 caminhões, enquanto tiver 3, ele não liberar um, eu não mando o outro, né? Eu faço a planta funcionar como um reloginho, vamos dizer, né? Isso, evito aquela quantidade de veículo num local específico, gerando estresse e tudo mais. Dentro do próprio ATS, a gente pode configurar isso aí livremente. Exato. Consigo roteirizar, né, produto, soja e milho. Gente, eu já vi um tombador, eles erraram a rota e jogou um câmbio de milho dentro da soja, num cliente nosso. A rota estava desativada. Verdade. Vocês devem imaginar aí o que aconteceu, né? Foi o trabalho, poxa, isso aí é uma dor de cabeça. Auditoria completa, a gente consegue identificar todos os relatórios. Exemplo, Adão, a gente consegue digitar a placa lá e eu consigo ver todas as vezes que aquele caminhão passou no pátio, que equipamento ele acessou, que rota, tudo, né? Consegue. Principalmente se tiver integrado com o WMS, né? Consegue ver relatório completo de todos os pontos que aquele veículo passou, quanto tempo ele levou entre cada um daqueles pontos, pesagens e tudo mais. Exato. Mas dentro do próprio ATS mesmo, a gente consegue fazer essas consultas. Exato. E aí o dashboard web, né, conforme antes de perguntado, é só liberar as portas, é possível você utilizar na intranet e acessar de outros locais também, para ter acesso a essa solução, tá? Bom, ok, pessoal, esse aqui era o nosso intuito aqui hoje, acho que foi cumprido, era justamente trazer efetivamente na prática, né, Adão? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, poder compartilhar com vocês que ficaram aí até o momento. Então, a ideia foi isso. Primeiro, vamos entender o escopo, né? É muito dinheiro, né, Adão, envolvido, ou seja... Demais. Caminhão, transtorno, fraude e erro, né? Não é só fraude, vamos deixar isso bem claro, a maioria das pessoas são honestas, lógico, grande maioria, tá? E a gente quis esse instrumento. O que a gente consegue entregar de valor para vocês? Obviamente, para que vocês consigam utilizar já. Fazer o diagnóstico para entender como é que está a planta de vocês, não, Adão? Tá? Segundo ponto, chamar a gente para de repente, bater um papo para entender como é que funciona a planta de vocês, para a gente mostrar como é que é simples, assim, do ponto de vista de implementação, o quanto a gente consegue elevar o nível de segurança de vocês, tá? E, além disso, vocês podem fazer o diagnóstico e tudo mais, nós vamos providenciar para vocês, depois vocês vão receber por e-mail, tá? Quer compartilhar um material aqui novo? Aqui é uma planilha, pessoal, para que eles falassem, poxa, eu não tenho sistema, eu não tenho cara, eu quero começar a fazer um controle de tudo que entra, que sai do meu armazém, tá? Então,
nós vamos aqui disponibilizar essa planilha aqui que eu consigo cadastrar, tá? Cadastrar enfim, todos os caminhões que entraram, que saíram, e com base nisso aqui eu vou ter até um relatório de pesagens, tá? Só colocando, inclusive com o tempo total, tá? O que eu quero dizer com tempo total? Você quer ver um índice, algo interessante que às vezes as pessoas não levam em consideração? Qual que é o tempo médio de permanência de um veículo dentro da planta? Tá? Para quem é cliente nosso, nós temos relatórios que já aparecem isso de maneira automática, e quando tem automação, como a gente mostrou, muito mais segurança ainda, né? Então, fala, pô, se um caminhão em média demora X tempo aqui dentro, por que cargas d'água eu tenho um desvio tão grande num determinado caminhão, tá? Então, aqui eu consigo justamente identificar, ó, quantos caminhões que entraram, o que foi, se foi recepção e expedição, tá? Se é o produto soja, se é milho, então, o motorista, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai conseguir entregar para vocês, tá? De maneira gratuita mesmo, tá? E aqui, chegou um caminhão novo, tem como fazer o cadastro aqui, depois a gente vai disparar o e-mail aí para vocês, para que vocês consigam ter acesso a isso aqui também e ter mínimo de controle, tá? Ou seja, é só no momento que a gente consegue elevar o nível de maturidade de vocês. Tá? Se a gente está abordando aqui uma questão que é relacionada à fraude, né? Então é importante que a gente cuide e consiga apresentar para vocês alguma coisa relacionada diretamente ou seja, como identificar, diagnosticar e evitar fraudes em seu armazém geral. Então, o primeiro ponto, faça lá o diagnóstico, tenha a planilha que vocês vão receber e comece a controlar de alguma forma. E talvez a sugestão é passar por aquelas perguntas lá, entender como é que eu resolvo o problema dessa pergunta, né? Então é isso, pessoal. Acho que cumprimos a nossa missão, Adão. Gostaria de agradecer em nome de todo o time, né? E a tua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo, que espero que tenha sido útil para quem está participando. Novamente, obrigado em nome de toda a equipe que SEACOM e gostaria que você deixasse aí o seu último recado. Que isso, Ferreira. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o ATS. Agradeço a quem pôde participar e ouvir também. Como o Ferreira falou, o processo de armazenagem é muito delicado e muito valioso para a gente deixar fragilidades. Então, está aí a planilha para ajudar. Entre em contato com a gente vai ajudar vocês a identificar todos os pontos de fragilidade, a gente vai ajudar vocês a encontrar a melhor solução e a mais viável para isso. Então, não deixe de entrar em contato com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Perfeito. Aqui, só para finalizar, duas perguntas ali colocando, tá? Everaldo, a questão do e-book aí que você colocou, só verifica ou entra em contato comercial@seacom.com.br se tiver dificuldade alguma, mas ali os materiais ricos estão disponíveis para poder baixar, tá? E o custo de implantação, Alexandre, você está perguntando, depois a gente entra em contato contigo, se quiser deixar o telefone, depende do projeto, tá? Então, para ser bem certo, um projeto desse, ele poderia gastar, sei lá, 45 dias, dependendo do tamanho da planta, para poder subir 30 dias, depende da disponibilidade dos equipamentos e do local onde vão ser instalados, né? Mas é super rápido. Então, assim, a gente sempre fala que tem que trabalhar com planejamento, tá? Então, se a gente tem visibilidade para a safrinha, já tem que estar olhando de imediato, tá? Se eu tenho visibilidade para o ano que vem, ainda tem um tempo, mas também não deixe para novembro, porque aí você tem férias coletivas de fornecedor, uma série de coisas, às vezes você não consegue, tá? Então, podem deixar aí o contato no chat, que a Larissa está aí até colocando, que a gente consegue auxiliar vocês e dar a melhor sequência, tá? E a gente tem desde parceiros também que podem ir a loco na planta, fazer um estudo bem mais profundo, tá? Porque aqui não envolve só automação, código de ética, canal de denúncias, alguma série de outras coisas que podem ser implementadas e aumentar o nível de segurança da unidade de vocês. Perfeito? Ok, pessoal, então, finalizando, mais uma vez, obrigado, Adão, obrigado a todos que estiveram aqui, estamos aí a 1h19, foi bem interativo e agradeço a todos aí pela participação. Até o nosso próximo webinar, que inclusive será no dia 20/5, abordaremos um tema relacionado à safrinha. Não perca. Um abraço, pessoal. Até mais, Adão. Tchau, pessoal. Tchau, Ferreira.